Olá, pessoal. Boa tarde. Feliz ano novo a todos e obrigada pela participação de todos no call. Vamos dar início aqui ao primeiro call do ano, com a participação do Paulo Val, que vai falar da parte macro, né, econômica. Depois o Pedro Dre vai falar sobre a parte de juros, tanto local quanto global. O Fernando Chibans falará da parte de moedas. Petrônio Cansado, ele discorrerá sobre a parte de crédito privado e o Duda Rocha falará sobre a parte de renda variável. A gente está aqui com o Q&A aberto, então caso vocês precisem fazer alguma pergunta, por favor, mandem por lá que a gente tenta responder. Obrigada. Paulo, pode começar, por favor. Eu vou começar o call falando da política monetária americana. A gente teve ali um corte de 25 bips, como esperado, como antecipado pelo mercado, e o que se esperava dessa reunião, principalmente em termos de comunicação, era uma postura mais dura, mais hawkish do Fed. Né? E eu acho que até quando a gente olha, escutou a coletiva, o começo foi nessa direção, mas depois ele acabou, o Powell, o presidente do Fed, acabou flexibilizando um pouco o discurso, a ata também veio num tom um pouco mais ameno, na direção que existe muita incerteza nos dados e tudo, a gente ficou com os impactos do shutdown afetando o mapeamento da economia, né? Então, isso dificulta algumas leituras, né? A taxa de desemprego, a própria inflação. Não tem um senso de urgência na continuidade de uma flexibilização, mas tem espaço para essa continuidade acontecer em algum momento. Eu acho que esse foi o tom que ficou depois da coletiva, e a gente também teve divulgação de PIB, o dado do PIB veio forte, veio surpreendentemente um desempenho muito bom. Então, eu acho que o resultado disso talvez tenha sido uma postura, principalmente na comunicação verbal e depois na ata, uma postura um pouco menos hawkish do que esperado, e essa sinalização que, eventualmente, a gente pode ter uma continuidade modesta ali mais para frente, com uma nova atuação. Eu acho que, além do Fed, tem também na questão de atividade global, merecendo um destaque ali, a parte da atividade chinesa, que, principalmente pela demanda doméstica, tem sido mais fraca, né? Acho que isso é sempre uma interrogação ali em cima da dinâmica de atividade global. E para fechar, na parte de política monetária, a gente teve o Japão subindo a taxa de juros. Né? A gente vai para um patamar que não era visto já há muito tempo. Né? Mas assim, tem um processo de normalização da política monetária acontecendo ali, talvez até um pouco mais lento, mas que realmente a gente está navegando aqui em terrenos que a gente não vai há muito tempo. Bom, para fechar a parte externa, acho que não tem como deixar de mencionar ali a atuação americana na Venezuela, com a prisão do Maduro. Acho que é uma prova de força ali da militar dos Estados Unidos, principalmente nessa região das Américas. Né? Acho que é realmente muito forte. Ele vinha concentrando o poder militar ali na região. Isso acabou culminando nessa pressão. E agora, assim, a gente pode até argumentar que, para o longo prazo e tudo, tem um potencial de ter uma agenda mais pró-mercado, né, e, de alguma forma, ali, uma retomada da economia do país. Mas, realmente, no curto prazo, fica ali toda uma dúvida, né, sobre, enfim, se tem uma sequência em outros países, se tem, mesmo dentro da Venezuela, como vai ser esse governo novo, como fica ali o envolvimento americano. Né? Então, tem uma série de questões ali que a gente ainda vai precisar de algum tempo para conseguir mapear. Na parte doméstica, acho que a gente tem dois destaques. O primeiro dele é ligado à política monetária. A gente teve ali uma comunicação também do BC mais conservadora, no nosso caso aqui, né? De forma geral, né? É um BC que não fechou a porta para uma atuação em janeiro, ela continua possível,
mas o cenário mais provável, apontado, mais consistente com o que está delineado ali na comunicação, seria uma flexibilização começando em março. Eu acho que para ter uma antecipação ali, provavelmente a gente precisaria de uma evolução do cenário um pouco mais benigna, que poderia ser uma queda mais forte das expectativas, poderia ser um movimento mais forte da inflação corrente para baixo, poderia ser um dado de atividade bem mais fracos, poderia ser uma apreciação bem mais relevante do real. E, na verdade, isso não está acontecendo muito. A gente está tendo uma certa estabilização dos dados de inflação, tanto nas expectativas quanto nos dados correntes, né, ambos acima da meta. A gente tem uma atividade que vem dando sinais de moderação, mas com desemprego se mantendo ali nos mínimos, sem grandes movimentos, nem para um lado nem para o outro. E o câmbio, na verdade, até andou na direção oposta, com uma depreciação do real em relação ao patamar usado no relatório de inflação. Então, quando a gente considera todo esse conjunto da obra, né, e mesmo levando em conta a própria comunicação do Galípolo, que fala que não tem nenhum sinal sendo dado, assim, não está indicando nada, né, é um BC que claramente, ao longo do tempo, foi tentando aumentar um pouco os graus de liberdade que ele tem. Então, ele está hoje num momento data dependent, querendo olhar a evolução do cenário, mas eu acho que, assim, quando a gente compara o que ele descreveu do cenário com a evolução do cenário desde então, me parece que o movimento em março faz bem mais sentido, é muito mais compatível com o que a gente tem até aqui, né? E o último ponto, acho que também é relevante, que vale a pena comentar, foi uma certa antecipação do cenário eleitoral do final do ano, com a indicação do Flávio como o sucessor, o candidato do Jair Bolsonaro, né? Acho que foi um movimento ali forte, né? Acho que o que tem saído de pesquisa desde então mostra a viabilidade dele como candidato, né? Enfim, claro que ele vindo como candidato, ele desloca ali o candidato que era visto pelo mercado como mais provável, que era o Tarcísio, né? Isso claramente tem algum impacto ali em cima das visões ali do processo sucessório, mas também aqui eu acho que é um cenário que é muito fluido, né? A gente vai ter que continuar acompanhando as pesquisas, acompanhando a evolução ali do cenário para ter um pouco mais de firmeza. A gente está ainda numa janela razoavelmente distante do processo de eleição, mas acho que cabe mencionar esse ponto, porque realmente foi um evento relevante para a visão ali desse ano. Acho que é isso, de forma geral, como os principais pontos da evolução do cenário, e com isso eu passo para o Pedro para falar dos juros. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Dando sequência aqui, passando para a parte de fundos multimercados e falando mais especificamente aqui do portfólio de juros. O que a gente viu no mês passado, em dezembro, no fechamento do ano, na renda fixa, o que a gente observou foi um certo mood de abertura de taxa lá fora. Tem toda essa questão dos Estados Unidos, que o Paulo já comentou aqui, não só da volatilidade gerada pela decisão do Fed, pelo forward guidance, expectativa de um Fed um pouco mais rock, mas pelo ruído que a gente está vivendo nos Estados Unidos, né, em consequência do shutdown e a qualidade dos dados. A gente ficou voando meio às escuras, e com isso você junta um mês que tem uma liquidez mais reduzida, onde você tem efeito de ajuste de portfólio e tudo mais, a gente observou uma certa volatilidade e as curvas ainda se mantiveram pressionadas. Mas mesmo com a qualidade dos dados baixa, o que a gente percebeu nos Estados Unidos, principalmente na divulgação da prévia do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, foi uma resiliência muito forte, que é um tema que a gente vem falando aqui há bastante tempo, que o mercado discute muito, né, em cima aí do consumo das famílias e do investimento nos Estados Unidos. E acho que tudo isso deu um tom aí dessa parte de atividade econômica mais resiliente, né, e a gente observou a curva americana mais pressionada, um certo steepening de curva. A gente continua, não só nos Estados Unidos, na verdade, observando essas curvas de juros longas, muito pressionada em diversas regiões do mundo, né? Só um parênteses aqui, o Paulo comentou da decisão do Japão.
e você olha o que aconteceu com a curva japonesa ao longo desse ano, foi muito intenso. A gente, na virada de 24 para 25, a taxa de juros de 10 anos do Japão era perto de 1% e a gente fechou ano passado acima de 2%. Então, a taxa mais do que dobrou no ano, um movimento muito impressionante. Não é o único lugar que isso está acontecendo, né? Óbvio que o Japão salta mais as odds, mas outras regiões também estão bastante pressionadas. A gente vê a curva de Alemanha também no high, a curva dos Estados Unidos também está bem pressionada. Então, esse mood, com todo esse pano de fundo que a gente vem falando há bastante tempo aqui, de políticas fiscais frouxas, né, inflações que ainda não convergeram para a meta, tudo isso tem contribuído para esse ambiente. Então, a gente observou esse movimento de abertura de taxa. Os Estados Unidos mostrou essa resiliência e atividade econômica. No lado de inflação, teve uma surpresa muito grande para baixo, mas tinha informação faltante no dado CPI, então acho que a gente ainda vai viver as reverberações dessa falta de dados, que ainda está gerando bastante ruído. Mas fato é que o mercado continua girando em torno de uma taxa terminal próximo de 3, agora está mais próximo de 3,10 dos Estados Unidos. O Fed entregou o terceiro corte de 25 bips, né? Existe ainda a expectativa de mais um, pela sinalização que foi dada, mas não tem essa urgência de tempo, como o Paulo já comentou aqui. A gente tem mantido um risco reduzido na exposição nos países desenvolvidos, tá? A gente acha que o tema não está muito claro de qual é a direção que o mercado vai seguir, né, diante dessa confusão que está acontecendo. Você ainda vai ter ruídos na indicação do próximo presidente. Então, a gente está sem posição relevante nos países desenvolvidos. A gente mantém ainda no portfólio internacional os mesmos vieses que a gente tinha, que a gente comentou aqui no mês passado. A gente tem carregado posições no México, na Colômbia e no Chile, né? Uma posição aplicada no México e tomada na Colômbia e no Chile, apesar de a gente ter reduzido o risco é, durante o mês de dezembro. A gente observou uma abertura de taxa forte na Colômbia, principalmente, que teve um sell-off muito grande no final do mês, por conta do reajuste de salário mínimo divulgado, e 23% surpreendeu muito para cima. Isso teve impacto no final do mês passado, de mais de 50 bases. E isso pega uma economia que já está com um quadro muito desafiador, com expectativas de inflação desancoradas, uma demanda muito forte, e um BC que está na iminência aí de começar um ciclo de aperto de juros. E com essa abertura que aconteceu no mês de dezembro, a curva na Colômbia já precifica aproximadamente uns 300 bips de aperto monetário, levando a taxa terminal para cima de 12%. O México também sofreu uma abertura de taxa grande no mês. Eu acho que a falta de liquidez ao longo do mês de dezembro talvez tenha amplificado um pouco o movimento. A gente viu uma divulgação de inflação negativa que depois se reverteu. O quadro continua meio parecido, de uma economia com slack. A inflação continua sticky, ainda tem desafios para o Banxico, mas a gente acredita que em algum momento ele retoma, apesar do conservadorismo recente maior. A gente continua vendo oportunidades do Banxico entregar um ciclo de cortes adicional, ainda vê algumas oportunidades na curva. O Chile, o quadro também continua muito parecido, a curva ficou flat ao longo do mês. A gente teve a conclusão do segundo turno das eleições, né, com as perspectivas mais favoráveis por conta da alternância de poder, com um governo mais market-friendly. Então, essas perspectivas mais otimistas aí dão um suporte para a atividade para frente. A gente acredita que o BC encerrou o ciclo de corte de juros, né, e com essa circunstância atual, muito provavelmente ele deve enxergar a curva precificando um pouco mais de prêmio para frente. Tá? Então, eu acho que lá de fora é isso, não tem grandes novidades, os viéses são os mesmos, o risco um pouco mais reduzido. Brasil, sem dúvida nenhuma, o grande destaque fica por conta do ciclo eleitoral que foi antecipado, né? A decisão do Bolsonaro de indicar o filho acabou surpreendendo a todos. Existia uma crença grande no nome do Tarcísio. Eu acho que o mercado se ajustou a essa nova realidade, e que depois ganhou força conforme as primeiras pesquisas foram saindo e mostrando um pouco a força do Flávio Bolsonaro. Eu acho que levou o mercado a uma reprecificação forte. A gente viu um ajuste dos ativos brasileiros considerável ao longo do mês. O Brasil, acho que foi destaque negativo.
né? Isso impactou também o mercado de juros, que teve uma, uma mudança de volatilidade muito grande, e eu acho que complica um pouco o cenário para frente. É, o Banco Central, que vinha com uma postura bastante cautelosa, monótona, que a gente vem repetindo e comentando aqui em todos os calls, manteve essa mesma postura, uma postura benéfica nesse trabalho aí de reancoragem de expectativas de inflação, mas a verdade é que daqui para frente a luta vai ser um pouco mais dura, né? Parece que o movimento relevante já aconteceu, a gente vê uma certa aderência das expectativas daqui para frente, vai ser difícil do patamar atual, que ainda é desancorado, você observar uma convergência adicional, ainda mais à luz do cenário atual, onde tem esse quadro aí de que as eleições começaram a fazer mais preço, né? O câmbio ganhou uma cara um pouco diferente. É, a atividade econômica, apesar de uma certa acomodação, como o Paulo já comentou aqui, ainda mostra um mercado de trabalho bastante apertado, né? Existem até, curiosamente, algumas evidências de uma reaceleração do crédito na economia, então a gente vai ter que observar os dados aí junto com o BC, que se mostrou dependente dos dados para avançar nessa discussão aí de início do ciclo. Acho que a gente tem que olhar os dados, acho que isso vai ser muito importante. E você tem toda a questão também da perspectiva de estímulos fiscais, né, antes de um ano eleitoral, onde a eleição parece que vai ser bastante competitiva, então a gente tem que ver como é que esses estímulos vão bater na economia. Tem a questão da nova isenção do imposto de renda, então a gente tem que observar como é que isso tudo vai bater. O mercado já tem um ciclo de corte na curva considerável, né? Mesmo com toda essa volatilidade, o mercado chegou a precificar 300 bips de corte de juros, voltou para 200, agora está mais ou menos no meio do caminho, tem 250, 260 bips de corte na curva. É, já é uma coisa considerável, então, apesar da gente ter um viés aplicador, a gente acha que o quadro é muito desafiador e esse preço não facilita muito a decisão. Então, é, apesar do BC estar fazendo a coisa certa, eu não acredito que ele vai cortar o juro agora em janeiro. Ele está com uma postura cautelosa. Março ainda fica dúvida se a economia mostrar um quadro de reaceleração. A inflação até aqui veio muito bem. O headline de inflação para o final do ano passado foi muito bom, né? Você teve um qualitativo bom também, não tão bom quanto o headline, mas a inflação tem sido uma notícia boa, né? O Banco Central vai entregar a inflação abaixo do teto da meta em 2025, um número parecido à nossa expectativa para 2026. Mas os desafios ainda para você levar a inflação para a meta de 3 é muito grande. E eu acho que, de novo, daqui para frente essa luta vai ser mais difícil. Então, com essa precificação da curva, a gente acha que é desafiador você ter ganhos de capital adicionais. Então, apesar da gente manter o viés aplicador, a gente não está aqui com muito risco, achando que a volatilidade ainda pode ficar presente. É, então, a gente tem mantido aqui uma utilização de risco reduzida no portfólio de juros, tá? É, tentando usar a volatilidade a nosso favor. Aí, se tiver algum outro episódio de estresse, talvez a gente puxe posições aí para tentar capturar esse ciclo de fechamento. Então, sem grandes novidades, a gente continua com risco reduzido aqui. Acho que da parte de juros é isso. Eu vou passar para o Shibante aqui para falar do livro de moedas. Boa tarde a todos. Aqui na parte de moedas, dezembro acabou sendo, de uma maneira geral, um mês de dólar mais fraco no mundo. Destaque positivo, mais uma vez, o peso chileno. E no lado negativo, acho que a principal exceção aí acabou sendo o real. Aqui no Brasil, o fluxo seguiu bastante negativo, mais uma vez, praticamente fechando o mês. Aí a gente tem os dados até o dia 26 de dezembro, uma saída de 8,5 bi. Então, com isso, a gente fecha o ano aí, uma saída próxima de 28 bi. Isso aí se compara com uma saída de 18 bi no total do ano passado. Aqui na carteira, a gente segue com uma visão mais neutra em relação ao dólar. A gente, ao longo do mês, aí, optou por zerar uma posição que a gente vinha carregando, comprada no peso chileno e vendida aqui no real.
uma posição que funcionou bastante bem, ao longo do mês de dezembro. Acho que, pelo lado aqui do Brasil, acho que além dessa pressão que eu já mencionei aí do fluxo, né, mais negativo, teve também essa questão aí, o Paulo mencionou, dos ruídos políticos aqui, com a questão aí do Flávio entrando aí na corrida eleitoral. E acho que também teve um certo desconforto aí com o desdobramento aí do tema, esse tema envolvendo o Banco Master também. Essa pressão nas instituições aí também acho que acaba dando um peso aí adicional aí nos ativos. E na parte do Chile foi o contrário, foi um cenário bastante construtivo, né? Além da, né, da vitória aí que o Pedro mencionou aí do Caixa aí no segundo turno, né? Um presidente né, mais market friendly, mais pró-reformas, já era esperado, mas acho que consolidou aí o segundo turno. A gente teve também o Cobre, né, que manteve um desempenho muito forte, renovando as máximas históricas, acabou fechando o ano com 40%, um pouquinho mais de 40% de alta no ano, sendo que só em dezembro subiu mais de 10%, quase 11%. Então, isso aí tem um impacto bastante positivo aí na pauta do Chile. Então, acho que esse conjunto aí de fatores acabou gerar um movimento bastante forte. Essa era a principal posição que a gente tinha, esse cross aí. E a gente optou por realizar esse ganho, sair da posição, acho que de maneira tática. Não muda ainda a nossa visão estrutural de que é uma posição boa, mas foi um movimento bastante forte. A gente preferiu zerar essa posição. Acho que é isso aqui do meu lado. Eu passo para o Petrônio para falar da parte de crédito. Boa tarde, feliz 2026 a todos. Mês de dezembro, na parte de crédito, foi o mês mais parado. Não teve tanta coisa, é meio normal. Se a gente lembrar o ano anterior, a gente teve até uma realização bem grande no mês de dezembro de 24, né? Esse mês agora de 25, eu acho que teve uma chacoalhada grande. É por conta do efeito que já foi comentado anteriormente, né? A gente já está vivendo essa turbulência natural de anos eleitorais e isso gera bastante vol. No crédito pegou pouco. Então a gente teve ainda já vinha num processo de realização aqui desde o final de outubro, né? É, Acho que teve um pouquinho, mas foi muito leve. Então, o mês de dezembro foi um mês assim mais parado, onde eu acho que mostrou que mesmo num ambiente de uma liquidez mais reduzida por essa questão sazonal, parece que o mercado encontrou um equilíbrio ali de oferta e demanda de preço, achou o patamar e não teve nenhuma grande movimentação, né? Foi um mês mais parado. Mas quando a gente olha o ano como um todo, eu diria que o ano foi bem positivo para crédito. A gente teve o recorde de volume de negociação no secundário, um volume no primário muito expressivo, um aporte nos fundos de renda fixa de crédito muito, muito forte. E eu acho que os elementos que foram os principais, né, fatores que explicam esse movimento positivo que a gente teve no ano passado no mercado de crédito, eles continuam para 2026. Não da mesma forma, mas eu acho que estão presentes. Eu vou destacar alguns aqui, juntando o que o Paulo Valva falou, o Pedro Drey e o Chibante. Primeiro, assim, o ambiente externo, ele de um lado está turbulento, né? Embates comerciais, embates militares, né, políticos. Então, isso gera uma certa incerteza, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê os Estados Unidos caindo juros, é, e no movimento já cai um pouco e acaba tendo, eu acho que consequência para emergente, uma influência maior americana aqui para o Brasil. Eu acho que o Brasil começa a aparecer como um país importante do ponto de vista geopolítico nessa disputa aí entre Estados Unidos e China, e isso em algum momento do tempo pode acabar sendo positivo. Então, embora tenha muita incerteza, esteja muito, assim, esse desfecho esteja muito longe a gente saber exatamente o que vai acontecer, eu diria que na margem, o cenário externo, principalmente por conta dessa queda de juros lá nos Estados Unidos, que já está acontecendo, já aconteceu, mas pode ter mais uma pernadinha, eu diria que pelo menos não está atrapalhando, e na margem eu acho que ele é mais positivo. Aqui no Brasil, a gente também tem aí a expectativa de ter um ciclo de queda de juros. É, a gente está mais aqui pessimista, né? Mas ainda assim a gente acredita que vai começar a cair os juros ali para março.
E essa queda de juros, ela acaba sendo positiva para a renda fixa, para crédito, porque um juro muito alto começa a ser visto como sendo um fator que é detrimental para a saúde financeira das empresas, na medida que você tem essa expectativa de que o juro vai cair. Isso traz um alívio, traz uma melhora, mais apetite a risco de forma geral. Muita gente acha que vai ter uma saída de dinheiro de renda fixa para equity, mas o que eu acho que vai acontecer vai acabar entrando mais dinheiro em equity, dinheiro novo, etc. Mas a saída aqui da renda fixa, ela vai ser, se acontecer, vai ser bem gradual, bastante lenta, porque a gente ainda vive aqui, primeiro, um patamar de juro muito alto, mesmo com o que está na curva, que o Pedro está achando que já está bem precificado, já tem muita queda, mas você está falando de patamar ainda acima de 10% de juro nominal no Brasil, é um número muito alto e é um número que não faz no investidor ter muita pressa em tomar a decisão de buscar um outro tipo de ativo. E, ao mesmo tempo, você tem toda essa questão eleitoral que gera muita vol, muita incerteza, então também seria natural a gente esperar um pouco mais para ter um movimento mais significativo. Então, eu diria que essa combinação de um cenário é, na margem moderadamente positivo, né? É, é, mas com muita incerteza ainda e um juro muito alto, acaba fazendo com que a classe de renda fixa como um todo seja muito atrativa para os investidores e a classe de crédito em particular tem um destaque muito grande e sustenta aí o crescimento. O que eu acho que, olhando para o ano passado, né, fica muito claro é que é importante de fato ter uma habilidade de selecionar bem os papéis, selecionar quais são as oportunidades, para evitar problema, evitar vol, e conseguir de fato ter um bom desempenho, principalmente nos momentos mais turbulentos. Então, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso bem aqui, muito por conta da parceria com o time macro de equities, que nos ajuda aqui a ver cenário e a fazer uma alocação em crédito do ponto de vista, usando muito o macro, além do processo de crédito em si, né? Isso ajuda muito, acho que isso continua sendo verdade para frente. E a outra coisa que a gente vem se dedicando em buscar mais operações estruturadas, seja operações que chegam para a gente de forma de mercado, seja tentando buscar aí umas parcerias para fazer produtos mais específicos, né? E eu acho que essa é a tendência, olhando para frente, que vai ter mais disso, né? O mercado de crédito está se amadurecendo muito rapidamente, né, e na parte de ativos de crédito mais óbvios, high grades, né, que são as empresas maiores, com rating, esse mercado está bem desenvolvido, e tem um espaço ainda muito grande para desenvolvimento de operações com empresas menores, com operações onde você tem estrutura de cota sênior e cota sub, ou uma estrutura sênior e sub, né, e eu acho que este tipo de operação vai ganhar, vai ter um crescimento muito forte ao longo dos próximos anos. E a gente está aqui preparando a equipe há muito tempo. Nós tivemos mais 4 colaboradores aí ao longo do ano passado e devemos estar contratando mais aí ao longo de 26 para fazer jus a essa demanda. E eu acho que o fruto desse esforço, do trabalho que tem sido feito aqui, no fundo, o crescimento do AUM, né? Então, a gente acabou batendo ao longo do ano passado a marca de 10 bi em fundos de crédito. Então, acho que foi assim, o mês de dezembro foi meio parado, mas foi bom para fazer também uma reflexão para o ano seguinte, né? Eu diria que a gente está moderadamente otimista para o ano. E fazer um apanhado aí do que a gente fez ao longo do ano passado. Então, queria agradecer aos clientes, aos investidores que nos escutam e depositam a confiança de colocar recursos aqui conosco. Eu queria avisar que a gente está fazendo um esforço muito grande para manter a excelência aí ao longo de 26 e conseguir desenvolver mais produtos que tenham aí uma boa relação risco-retorno e tragam para o investidor o benefício desse mercado que está crescendo bastante, que é o mercado de crédito no Brasil. Do meu lado é isso, agradeço a todos, mais uma vez, feliz 2026, passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrone. Legal as palavras do Petrone sobre o crédito. Acho que a gente teve uma performance excepcional na parte de crédito, uma gestão de risco muito boa. De novo, passamos incólumes aí pelas questões de crédito que houveram no ano, todos os fundos aí entregando bem acima do benchmark e numa relação de retorno-risco bastante favorável. Então, fico bastante feliz aí também como sócio principal aqui, como CEO,
do que a gente está conseguindo entregar no crédito para os clientes. Bom, falando de bolsa, o mês de dezembro foi um mês positivo para a bolsa aqui, 1,3%, o que fez o ano ser um ano excepcional para a bolsa, 34%. Em 9 anos aí foi a maior alta da bolsa, então há muito tempo que a gente não vinha. Também eu acho que isso é reflexo de uma bolsa bastante deprimida no passado, que caiu próximo de 10%, e a gente conseguiu preservar a capital, né? Conseguiu ter uma performance melhor que a bolsa ano passado. A performance esse ano da bolsa, só para chamar a atenção, foi bem acima da performance da bolsa dos Estados Unidos, né? Principalmente do S&P. Lembrando que até o setor de tecnologia, que tem liderado a alta do S&P, teve contração de múltiplo esse ano. Então, continua crescendo muito forte, a gente continua acreditando bastante forte no setor, como é que a bolsa aqui, na verdade, teve expansão de múltiplo. E eu acho até que é justificado, em parte, pelo movimento de novo deprimido do ano passado. Tá? Os destaques, claro, da nossa carteira foram os fundos de ações, que acompanharam a bolsa, mas mesmo os fundos que não têm o benchmark de bolsa, que são ligados a ações, como o long bias, subiu 28% no ano, então próximo aí da bolsa, e o long and short subiu 17%. A contribuição de bolsa para os multimercados foi relevante, foi positiva, principalmente em Bolsa Brasil, mas também ganhamos dinheiro em bolsa lá fora. Lembrando que a gente trabalha sempre protegido. Eu vou discorrer aqui, mas a gente continua achando que aqui no Brasil o que vale mais a pena tá gerando alfa. A bolsa tem ativos excepcionais, algumas empresas excepcionais, mas um risco mais elevado. Inclusive, você tem o próprio risco eleitoral desse ano. E a bolsa lá fora tem umas vantagens competitivas maiores, até pelo setor de tecnologia que impulsiona essa bolsa. Então, a gente está também redeado, mais ou menos 50% redeado, mas fica mais posicionado lá fora, com exposição, um pouco de exposição direcional lá fora. Tá? De novo, a bolsa aqui, a gente teve uma contribuição positiva na parte externa, falando agora de parte externa. A gente também queria reforçar como é que a gente acha o cenário positivo para a Equities, continua globalmente, particularmente nos Estados Unidos, que é o mercado preferido que a gente tem procurado investir, até pela vantagem competitiva de tecnologia, como também na Ásia, que a gente tem empresas de tecnologia. Lá você tem redução de juros, uma inflação controlada, eu acho até que tem um viés de um cap um pouco para o mercado de óleo, até pelos eventos recentes na Venezuela, que deve aumentar a produção. Ter uma resiliência de crescimento forte, principalmente impulsionado, de novo, pelo setor de tecnologia, que tem apresentado um crescimento acima da média. Tá? Então, a gente foca efetivamente em posições de tecnologia, Estados Unidos e Ásia, e a gente continua preferindo o setor de semicondutores. A gente tem investimento também em outros setores. A gente até tradeou alguma coisa no setor de semicondutores pela performance positiva de alguns papéis. A gente até diminuiu um pouco o que a gente tem de posição lá fora em banco digital, também pela performance positiva, principalmente relativa, mas a gente continua perseguindo esses setores. Tá? Bom, no Brasil é que a gente fez algumas modificações maiores no portfólio. No mês teve uma contribuição negativa, que também é algo normal dentro de uma performance que vinha positiva antes, numa tendência. A gente reduziu o risco, porque a gente já vinha reduzindo o risco pela performance boa de Brasil, mas também o risco político, na nossa visão, como foi falado aqui, aumentou. Teve o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, que eu acho que também pegou em posições técnicas aqui, de posições aqui no Brasil, um pouco mais consensuais, e talvez empresas mais ligadas ao mercado doméstico caíram, e mais ligadas ao mercado externo, particularmente commodities, subiram. Isso foi o fruto da nossa performance negativa nos multimercados. De novo, aqui a gente continua totalmente redeado, mas quais foram as alterações que a gente fez? A gente reduziu e aumentou o hedge do setor financeiro, a gente reduziu algumas posições compradas que a gente gosta, e a gente até comenta na nossa carta, né? Itaú, BTG, Nubank, uma série de papéis tiveram uma performance excepcional, então a gente colocou um pouco no bolso, continuamos gostando desses papéis, mas também a gente aumentou o hedge de alguns papéis no setor financeiro, que na nossa visão, até no mês de dezembro, pioraram um pouco o fundamento e pioraram um pouco as perspectivas um pouco para frente. Tá? Então, a gente foi esse movimento de reduzir um pouco a exposição líquida. Tá? Em alguns papéis do setor financeiro, a gente teve uma realização a posterior, que a gente até talvez vê oportunidade de ir aumentando a posição.
Teve também o setor de home builders, que a gente vinha diminuindo a posição e o setor passou por uma forte realização. Eu acredito que também aconteceu no mês de dezembro, dado o risco político, papéis mais segunda linha ou de menor liquidez underperformaram, acho que também teve esse efeito técnico. Mas a esses níveis de preço a gente também já está achando que está próximo de ponto de compra, a gente até se reposicionou um pouco, até porque baixa renda ligado a Minha Casa Minha Vida, que você tem o subsídio de juros, e é um grande programa do governo, independe, na nossa opinião, um pouco a eleição. Tá? Então, também a gente vê isso como buy opportunity. A gente aumentou também consumo, que gerou algumas oportunidades, particularmente aluguel de carros aqui no Brasil, aumentou em saúde. Ambas as empresas que a gente aumentou foram destaque de resultado do terceiro TRI, fundamento também bastante favorável, empresas líderes, então a gente acha também que tem um cenário favorável para frente e a gente até revisou os números para cima, tá? Por isso que a gente aumentou. Em commodity, a gente reduziu no setor de metais a posição, tá? Tem tido um bull market no setor de metais, impulsionado pelo ouro, a gente tem posições de bolsa em ouro, que tem sido grande destaque positivo, inclusive, mas a resiliência do minério de ferro também, do ponto de vista fundamental, fez a gente reduzir um pouco essa posição e um pouco mais de incerteza de qual o nível de câmbio que a gente vai ter, de novo, com um pouco mais de risco político, tá? O setor de utilities também foi um destaque um pouco negativo no mês. A gente continuou a fazer um foco maior no setor de geração, que performou melhor, mas também no setor de saneamento a gente fez uma nova posição, essa foi muito bem sucedida, que também gerou uma certa realocação um pouco no setor. A minha mensagem de Brasil é também uma mensagem otimista para 2026, para gerar alfa, tá? No relativo, né? Porque eu acho que você tem a volatilidade da eleição, por isso também eu acho importante trabalhar redeado para você pegar mais as imperfeições relativas. Mas, de novo, o Brasil tem ativos excepcionais, empresas excepcionais, eu até cito o setor que foi preferido nesse ano de 2025, que foi o setor financeiro, com empresas como eu citei, como o Itaú, o BTG, o Nubank, excepcionais, com crescimento todos acima de 15%, no caso de BTG e Nubank acima de 20%, e o retorno on equity próximo de 30%, né? Nubank em 30%, BTG em 28% e Itaú em 24%, tá? Mesmo considerando os ativos da América Latina desses papéis que jogam o retorno para baixo, tá? E de qualquer forma também você deve ter uma queda de juros nos anos 2026 que deve favorecer a bolsa ou favorecer mais a convergência do fundamento, que é nosso ponto, né? A gente teve uma boa surpresa aí no setor do Banco Central, que ele foi firme e forte para manter os juros mais altos, está tendo uma convergência, olhando 18 meses à frente para a meta de inflação. Então, como o Banco Central esperou mais tempo, possivelmente ele pode fazer efetivamente uma magnitude de queda maior. É o que a gente acredita. Bom, esses seriam os pontos. Eu passo a palavra para a Isabel, se tem alguma pergunta. Não, Duda, hoje não temos perguntas. A gente já pode encerrar. Agradecer a todos pela participação e a gente se encontra mês que vem. Obrigado a todos, obrigado pela confiança.